É muito difícil fazer alguém mudar de ideia, não é? A pessoa já tem que estar... na verdade, quem sabe a forma de você mudar a ideia dos outros, né? Assim, quem sabe isso merecia, sei lá, não existe Nobel para isso, né? Quem descobriu o jeito de você mudar a ideia das pessoas de maneira, assim, pragmática, né? Nesse sentido. Especialmente quando você está falando de ideias que vão contra o convencional. Porque você convencer as pessoas a entrar num grupo que seja uma coisa assim, você vê que tem seitas, tem partidos, tem coisas aqui que conseguem convencer as pessoas a entrar em massa. Mas é porque eles jogam milho pra muita galinha, e aí vai ter galinha que tá com fome, vai ter galinha que tá sem fome, você vai pegar aquela... Organizações terroristas usam internet para fazer propaganda. Você abre o espectro, vou bater em jovens. Se de cada 100 milhões de jovens que recebem essa informação, 100 se interessam pela minha mensagem... São 100 terroristas. São 100 terroristas fazendo estrago. Não, aí. Exatamente. Mas aí é aquilo. Se você tem capacidade de jogar a ideia para milhões de pessoas, ou bilhões de pessoas, sei lá, aí é uma coisa diferente. Mas percebe que não foi a tua técnica necessariamente que é mais ou menos especial. É uma coisa que é muito particular daquele indivíduo que você, obviamente, né, chamou atenção. Mas é aquilo. Você deixa um pudim em cima da mesa... Parte das pessoas vão gostar de pudim, parte não vai gostar, você vai saber direitinho quais vão gostar, quais não vão, vendo quem vai atacar o pudim. Então, mas ao mesmo... Excelente uma metáfora, Alpiro. Gostei, é verdade. E assim, você pode colocar um pudim e um quiabo. E aí você provavelmente mais pessoas vão pegar o pudim do que o quiabo. Então, você pode provavelmente colocar ali que a probabilidade de conseguir mais pessoas dando pudim e não quiabo vai facilitar a coisa. Mas... se você chegar pra mim e falar assim, convença o Rafinha. Cara, se alguém descobrir uma técnica pra você convencer uma pessoa específica, cara, mano, essa pessoa merece mais do que o Nobel. Para só um pouquinho. Pirula, existem pessoas... eu não digo de convencer, mas assim, você já não viu essas histórias de curandeiros, entendeu? Que convencem, que curaram doenças com pequenos truquezinhos de mágica, com olhares profundos, com gesticulares. É uma arte isso. Não, é uma arte. Você vê essas pessoas, sabe o que é que você vê? Às vezes eu vejo esses programas, nos Estados Unidos tem muito isso, que são de psychics. Sim, que ele fala, estou me comunicando com a sua mãe. E você nota nitidamente que esse cara está trabalhando com as fragilidades dessa pessoa, que está usando pequenos ganchos de respostas físicas que essa pessoa está dando. Aí ele fala assim, a sua mãe teve um pequeno problema de coração, né? A pessoa faz assim, pulmão, já vai pegar. Então assim... É leitura fria, né, que eles chamam. Você tem leitura fria e leitura quente, né? As duas que são maneiras, que são bem conhecidas, tem a ver até com truques de mágica, coisas assim. Exato. Mas aí, você não tá falando de fazer a pessoa mudar de ideia. Você tá falando de fazer a pessoa que tá desesperada conseguir. E, outra, você consegue um filtro. Você consegue um filtro prévio. O filtro não é a posteriori. Tipo, não é o terrorista jogando pra todo mundo e vem. É assim, você dá... O seu negócio fala assim, ó... como é que fala? Você escreve assim, tipo assim, ó, pudins de graça. Tem razão. Entendeu? Aí você vai atrair pessoas e mudar de ideia. Por exemplo, se você chega lá e pega uma pessoa que definitivamente não acredita, entendeu? Aquela pessoa dificilmente vai ser convencida com a leitura fria. Você tem razão, até porque... Quem já tá indo, já meio que acredita, tá ligado? Quem já tá indo, meio que já tá, tipo... eu vou lá porque ele vai se comunicar, entendeu? Só você ter... Às vezes pagam ingressos, inclusive. E aí você já tá aberto. Eu diria que 1% das pessoas que vão lá eram pessoas que duvidavam e passaram a acreditar. Óbvio, tirei este dado da minha bunda agora. Faz sentido. Mas assim, né, eu chutaria isso. Porque a maioria das pessoas que eu conheço que vai se consultar com alguém, assim, dessas questões espirituais e tal, a maioria dessas pessoas tá abertíssima a isso, tá super afim. Então é diferente, por exemplo, de eu chegar pra você e te convencer a votar num candidato ou a se converter na religião X, entendeu? Às vezes o pessoal chega pra mim e fala, Pirula, meu pai caiu no funil de teoria da conspiração. Como é que eu faço pra salvar ele? Eu chego e falo assim, mano, eu não sei, eu não tenho a mais puta ideia de quem é teu pai. Sabe, tipo, se eu passei pelo teu pai na rua, eu não tenho a menor ideia de quem seja. As únicas pessoas que podem ter algum dado, que podem mostrar como convencer teu pai,
São vocês que convivem com ele. Eu não tenho... mal sei eu como convencer meu pai ou minha mãe de alguma coisa, e alguma coisa eu sei, né? Mas se tem alguém que pode ajudá-los em alguma coisa, sou eu. Então, a pessoa me pede ajuda porque ela tá desesperada, às vezes é horrível. De repente você vê teu pai caindo numas coisas, e é o mais comum, homem velho, né? Homem velho é presa fácil pra essas coisas. É impressionante. Homem velho? Não, homem velho é muito fácil, cara. Meu pai às vezes me manda uns negócios assim que eu falo, pai, isso aqui E posso te falar, não faz sentido. posso te falar, esses esquema e golpe, os caras estão ficando profissa, irmão. Outro dia eu quase caí num, e eu tô na internet desde 98. Não. Era tão bem feitinho que, pelo amor de Deus, o pessoal vai melhorando tanto que qualquer pai cairia naquele ali. Não, e agora, essas questões de golpe, por exemplo, aí isso daí meu pai tá esperto. Isso daí ele nunca cai, muito pelo contrário, eu já... Quase caiu. Não, eu já tirei dúvida com ele, falei assim, isso aqui tem cara de golpe, né? Tem. Ah, então tá bom. No golpe, sim. Agora, sei lá, videozinho mostrando, sei lá, uma manifestação, tal coisa, acontecendo isso, eu já falei, putz, cara, isso daqui tá dublado errado, sabe? Isso daqui é super fácil de enganar pessoas na internet, enfim, é comum. Mas eu sei que é trágico quando você vê alguém te mandar uma mensagem no desespero, fala, cara, estão convencendo minha mãe disso, meu pai disso, é golpe e tal, não sei o quê, é fake news, é o cara 4. Eu chego e falo, mano, eu não tenho como convencer a pessoa disso. Às vezes, sei lá, um primo meu tá se afundando numa seita religiosa, Pirula. Você que é ateu, me ajuda a tirar ele de lá. Falei, cara, se ele não tiver disposto, por exemplo, a ler algum material diferente, então, os meus vídeos podem ajudar. Eu chego e falo, ó, eu tenho essa playlist. Assim... A minha parte tá feita na playlist. A sua tarefa é fazer a pessoa assistir. Aí fala, mas ela não vai querer assistir, sei lá. Promete uma paçoca, promete qualquer coisa, sabe? Chega e fala assim, ó, eu vou dar R$100 pra cada vídeo que você vê. Sabe? Dá seus pulos, porque eu não conheço teu parente, eu não sei como é que você vai fazer. O pessoal pede ajuda, então. O pessoal pede ajuda. E eu me compadeço da dor dessas pessoas, porque eu chego e falo, putz, é verdade, é foda você ver e não saber o que fazer. A pessoa vai desesperada na minha live e manda R$5 pra poder ter a mensagem lida e fala, cara, eu tô desesperado. Eu falo, assim, eu posso Pirula, ajudar, Pirula mas... é o Luciano Huck das ideias. Tem ajuda Luciano, tem ajuda Pirula, é só nas ideias. É o que dá pra fazer. Mas, enfim... Mas o que você fala tem total sentido, assim. E mais, como hoje a gente vive num universo de muita informação, se você quiser pensar A, B, C, D ou E, você vai encontrar material para reforçar aquela tua prévia opinião. Não é como antigamente, né, que você tinha 2 ou 3 canais de informação, muitas vezes direcionados e parciais, cá entre nós. Não é que todo mundo era clean, entendeu? Não. Mas hoje em dia você tem muita informação, o que é maravilhoso por um lado, porque existem oportunidades de você saber diferentes lugares, caminhos, opiniões, soluções, mas ao mesmo tempo, se você já tem aquela pedrinha aqui, meu irmão, você encontra ali 50 líderes para reforçar esse teu equívoco. Não, e outra, eu digo mais. Por exemplo, o Humberto Eco falou isso, né? Que a internet deu voz ao doidinho da praça, né? Porque o que acontece é o seguinte, por mais que você discorde dos veículos de mídia, televisão, jornais, qualquer coisa assim, há uma mínima curadoria, e se por um acaso sai uma mentira que prejudica alguém, você tem quem processar. Então havia pelo menos, né, ainda há, né, essa mínima responsabilidade, mínima. Pelo menos são pessoas ali que são profissionais e tal, não sei o quê. A internet não. Se a pessoa solta uma mentira qualquer, chega e fala assim, que nem fizeram lá do Pizzagate lá, fala assim, não, tem uma pizzaria que é paga pela Hillary Clinton, que tem embaixo o pessoal, sei lá, sodomiza crianças e tal. Cara, o pessoal acredita e ninguém paga por isso, porque não tem fio, você não sabe nem quem fez, sabe? Vira uma coisa muito aleatória. E aí, por exemplo, o pessoal fala de terra plana, né? Cara, terra plana, sempre tinha alguém que defendia a terra plana. Essa pessoa não tinha acesso a outras pessoas para poder falar qualquer coisa. A internet permite que junte. Excelente, por um lado, né? Por exemplo, a gente pode ver os avanços que houve no que diz respeito às pautas LGBT+, né? Enfim, essas questões que antes não existia, porque os gays, lésbicas, trans, tal, sempre foram uma minoria social, né? Uma minoria mesmo, né? Em números. E
passaram a conseguir se juntar através da internet. Então isso realmente é uma vantagem. Tem minorias que realmente precisaram disso. Agora, terraplanista foi nessa daí também. E outra, antivacina foi nisso também. Um monte de antivacina, que antes eram grupinhos isolados, tal, eram uns caras meio, sei lá, parafuso solto, começaram a se juntar. E aí aquilo, essa argumentação vai naquilo que você falou do terrorismo. Você solta pra galera. Uma porcentagem grande, uma porcentagem X vai aceitar. Então, se para 1 milhão de pessoas que você atingiu, 100 virarem antivacinas e quiserem comprar o teu São 100 mais comentando em tudo que é vídeo do YouTube. Exato. São 100 mais no Instagram, louco. Você solta a galera lá. Quem tá propenso a já duvidar da vacina ou não sei o quê, já começa. Aí você pega o relato de uma pessoa que teve um efeito colateral, tal, não sei o quê. Ninguém nunca escondeu que as vacinas iam ter um efeito colateral. Só que esse efeito colateral é 1 para 10 milhões, né? Enquanto que a doença mata, sei lá, 1 a cada 100 mil. Então, pô, vale mais a pena a vacina do que a doença. Mas aí você consegue colocar um foco grande nesse caso quando tem muita gente imbuída em propagar essa mensagem. Exato. Né? Então, acaba virando uma coisa enviesada. Então, você tem realmente esse porém, que no passado, por exemplo, eu falo uma coisa que acontecia comigo, né, quando eu era moleque, né, e eu não tinha muita fonte de informação, porque não só as informações eram mais difíceis de alcançar, porque estavam só em livros ou em revistas, coisas que às vezes não tinha nem grana para comprar ou nem sabia onde buscar, eu não falava inglês, então você também tem uma restrição ali de acesso, tal, não sei o quê. E, enfim, coisas que hoje na internet, né, a maior parte das pessoas já consegue pelo menos entender inglês. Quem não entende tem o Google Tradutor ou outros tradutores, né, você consegue acessar materiais que já digitalizaram em tudo quanto é canto. Mas quando eu era adolescente não tinha. E eu achei um livro uma vez num sebo, que ficava aqui na Teodoro Sampaio. E esse sebo tinha um livro, uma cópia de um livro que falava sobre os mistérios da Atlântida, o continente perdido, que ninguém quer que você saiba que existiu e pipipopó. Cara, eu li aquele livro, na hora que eu li, eu não tinha informações melhores em outros lugares. E tava falando de um assunto que eu me interessava, porque eu falei, caralho, é um continente perdido. Sempre gostei de mapa, sempre gostei dessas coisas. Cara, você vai lendo o livro, terminei ele falando, putz, existiu. Nossa senhora, existiu. Caramba, não tem resposta para esses argumentos. Claro que não tem resposta, eu teria que ir em outro lugar para ver a resposta, né? Naquele livro não ia ter. Encontrar outro sebo com outro livro. Exato, né? E outra, os argumentos que tinham lá dentro eram inclusive contraditórios entre si, mas a minha vontade de acreditar no continente era tão grande. Aí você vai ver quais eram as fontes utilizadas nesse livro. Não. Nenhuma, não tinha nada. Fonte, vozes da cabeça do autor, tá ligado? Cara, mas eu acreditei. Eu era Se eu tivesse internet naquela época pra poder conversar, eu ia achar um monte de doidinho que ia acreditar e que ia fazer coisa, entendeu? O grupo do Orkut, Atlântida é muito louca, você ia estar lá com Exato, alguém ia traduzir um outro livro que eu nunca ia ter acesso, ia mandar pra mim, eu ia falar, caralho, é verdade e tal. Então, no fim das contas, o que a internet fez foi me ajudar nesse aspecto, porque quando chegou a internet, eu tive acesso às respostas. Então, aí eu pude ver que era só uma loucura. Mas muitas pessoas não têm ou esse acesso ou não têm esse discernimento. E aí, o grande problema é esse. Começa a aumentar o discurso. E o tempo que você... né, tem a lei de Brandolini, né, que eles falam, né? A energia que você vai ter que gastar para desfazer uma afirmação errada ou alguma bobagem é de uma ordem de grandeza a mais. Então, por exemplo, sei lá... Não basta só negar no mesmo nível, é isso? Não. Se alguém demora 1 hora para falar uma bobagem, você precisa de 24 horas para poder desfazer, porque é um dia, né? 1 hora, 1 dia. Então, tipo, a lógica é essa. Você, para desfazer essa bobagem, precisa de 24 horas para conseguir. Cara, nem todo mundo tem essa paciência. E mesmo que tenha essa paciência para falar 24 horas, quem vai ouvir? Entendeu? A pessoa que está propensa a acreditar naquela 1 hora de um discurso palatável, um discurso molinho, assim, que não requer grandes leituras, uma linguagem fácil, cara, a pessoa vai se convencer daquilo. Você vai ficar ouvindo 24 horas da outra coisa? Então, às vezes o pessoal chega para mim e fala, ai, Pirula, sei lá, minha irmã é criacionista, ela não acredita em evolução, acredita em Adão e Eva, tal, não sei o quê, mas ela fala que dinossauro é invenção de Illuminati, né? Os caras fazem aquilo de argila. Aí eu falei, tá bom, então
né? O que você espera que eu faça, né? Eu falei assim, não, me fala como eu faço. Eu falei, cara, eu tenho playlists e playlists no meu canal explicando evolução, explicando sobre a vida no passado, explicando sobre como as coisas acontecem. A sua tarefa é convença a tua irmã a ver isso daqui, porque eu não tenho...